O melhor presente seria você morrer. Eu tinha planejado aquele almoço de aniversário com tanto carinho. 73 anos de vida, mesa posta com toalha bordada que minha mãe me deixou de herança, bolo de chocolate triplo que sempre fiz para as festas da Mariana quando ela era criança. Meus primos estavam lá, minhas amigas do grupo de caminhada matinal e ela, minha filha única, com o marido Rodrigo. O cheiro de lasanha fresca vinha da cozinha, misturado com perfume de rosas brancas que eu mesma colhi do jardim pela manhã. Era para ser perfeito, uma celebração simples, mas cheia de amor. A conversa fluía bem enquanto comíamos. Falamos sobre política, sobre o calor insuportável de Ribeirão Preto em outubro, sobre a nova padaria que tinha aberto na esquina. Até eu mencionar, de forma completamente casual, que estava organizando meus papéis, pensando no futuro. Testamento, inventário, essas coisas que a gente precisa resolver com responsabilidade quando passa dos 70. Não foi nada dramático, apenas um comentário enquanto cortávamos o bolo. Mas percebi o rosto da Mariana mudar instantaneamente. Ela tinha bebido 3 taças de vinho, talvez 4, tinha perdido a conta. Os olhos dela ficaram diferentes, aquele brilho meio vidrado que eu já conhecia muito bem depois de décadas sendo mãe. Conhecia cada expressão, cada mudança de humor, cada sinal de que uma bomba estava prestes a explodir. "Mãe, você sempre com esse papo de controle", ela começou, a voz mais alta que o necessário, cortando conversas ao redor. Sempre querendo decidir tudo, planejar tudo, controlar cada aspecto da vida das pessoas. Tentei acalmar. Sorri para os convidados que começavam a ficar visivelmente constrangidos. "Filha, é apenas organização básica. Todo mundo deveria pensar nisso na minha idade. Não tem nada de controle. Quer saber de uma coisa?" Ela me cortou bruscamente, colocando a taça na mesa com tanta força que o vinho quase derramou. O barulho fez todo mundo parar de comer simultaneamente. Os talheres silenciaram como orquestra interrompida. Meu coração começou a acelerar, batendo forte contra as costelas. "Quer saber qual seria meu melhor presente de aniversário para você, mãe? Se você simplesmente morresse. Morresse de uma vez. Entendeu? Aí eu finalmente teria minha herança garantida e não precisaria mais aguentar você controlando cada passo da minha vida com esse seu dinheiro." O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi absolutamente ensurdecedor. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca afiada no meu peito e girado devagar, muito devagar, rasgando cada fibra. O bolo na minha frente perdeu completamente o sabor. O cheiro das rosas virou algo enjoativo e nauseante, e senti meu estômago revirar. Olhei para o Rodrigo, meu genro, esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer palavra de defesa ou constrangimento. Mas ele apenas baixou a cabeça covardemente, fixou os olhos no prato como se estivesse estudando cada detalhe da louça. Minha amiga Conceição estava pálida. Meu primo João tinha parado com o garfo no ar. Todo mundo olhava para mim, depois para Mariana, sem saber como reagir diante daquele momento surreal e cruel. Lembrei instantaneamente de quando ela tinha 8 anos, pequena e frágil, abraçada em mim depois do funeral do pai, dizendo entre soluços que seríamos sempre uma equipe, sempre juntas contra o mundo. Lembrei das noites intermináveis que trabalhei até meia-noite na loja de tecidos para pagar a faculdade particular caríssima dela. Lembrei de cada sacrifício, cada não que dei a mim mesma para que ela tivesse sempre sim, cada sonho meu que arquivei para realizar sonhos dela. Levantei da cadeira devagar, sentindo minhas pernas tremendo, mas minha decisão cristalizando como nunca antes. "Com licença", disse baixinho, deixando a mesa de aniversário que tinha preparado durante dias com tanto amor e expectativa. Fui para o quarto, fechei a porta com cuidado e pela primeira vez em décadas inteiras chorei de raiva pura e incontrolável. Mas as lágrimas duraram apenas 10 minutos exatos. Depois disso, sequei o rosto com as costas da mão, peguei meu celular com mãos ainda trêmulas e tomei uma decisão que mudaria absolutamente tudo. Na segunda-feira, primeira coisa ao abrir o banco, eu cancelaria o financiamento do apartamento dela. 250 mil reais que eu já tinha pago religiosamente em 3 anos inteiros. Ela tinha desejado minha morte publicamente.
Pois muito bem. A partir daquele momento exato, eu trataria minha própria vida como se ela já não existisse mais na equação familiar. Quando meu marido Paulo morreu de infarto fulminante numa terça-feira chuvosa de abril, eu tinha 57 anos e a Mariana estava com 25, cursando o terceiro ano de publicidade numa faculdade particular caríssima em São Paulo. Lembro perfeitamente do cheiro característico do hospital, daquele corredor gelado e infinito onde o médico de plantão me deu a notícia com voz cansada e mecânica. Lembro de pensar que minha vida tinha literalmente acabado ali, naquele corredor frio, mas imediatamente pensei que tinha uma menina jovem que ainda dependia completamente de mim. Não podia desabar, não tinha esse luxo. O comércio de tecidos que eu e Paulo tínhamos construído juntos, ao longo de 20 anos, virou minha única fonte real de renda da noite para o dia. Acordar às 5 da manhã todos os dias, tomar banho gelado para despertar, abrir a loja às 7 em ponto, fechar às 7 da noite. Sábados também. Domingos fazendo contas intermináveis, cuidando de estoque, brigando com fornecedores que não entregavam no prazo, negociando prazos com clientes inadimplentes. Meu corpo doía constantemente, minhas costas protestavam cada movimento, mas eu absolutamente não podia parar nem diminuir ritmo. A mensalidade da faculdade dela era R$ 2.800 naquela época, valor que hoje equivaleria facilmente a R$ 8.000 com toda a inflação acumulada. Era dinheiro pesado, sangue suado transformado em educação. E Mariana nunca, nem uma única vez, ofereceu largar a faculdade temporariamente para trabalhar e me ajudar. Nunca sugeriu trancar um semestre para dividir peso comigo. Era sempre: mãe, preciso de dinheiro para comprar material obrigatório. Mãe, tem um curso extra importantíssimo que vai turbinar meu currículo. Mãe, todas as minhas amigas da turma vão viajar nas férias de julho e eu não posso ficar de fora. E eu dava. Sempre dei tudo. Vendia a dor crônica nas costas, o cansaço acumulado nos ossos, a solidão profunda das noites vazias sem meu marido ao lado, e transformava todo esse sofrimento silencioso em sim constantes para ela. Cada sim meu custava um pedaço da minha saúde, da minha paz, do meu futuro. Depois que finalmente se formou aos 25 anos, veio imediatamente a exigência do carro. Mãe, como é que vou trabalhar decentemente sem carro próprio? Preciso fazer networking profissional, ir em eventos do mercado publicitário, causar boa impressão. R$ 15.000 de entrada num Fiat Palio usado, mas bem conservado. Depois vieram constantemente as roupas de marca importada, porque trabalho diretamente com imagem corporativa, preciso estar impecavelmente bem vestida, mãe. Viagens frequentes para desestressar, porque estou exausta mentalmente, preciso urgentemente relaxar e recarregar energias. Cada pedido dela vinha embrulhado numa justificativa elaborada e convincente, nunca acompanhado de um agradecimento genuíno e espontâneo. Era sempre obrigação implícita, nunca gratidão verdadeira. 3 anos atrás exatos, ela apareceu com o Rodrigo, recém-casados num civil simples, ambos completamente desempregados havia meses. Mãe, achamos um apartamento absolutamente perfeito para começar nossa vida. Você poderia financiar inicialmente para a gente? Assim que conseguirmos emprego estável, a gente naturalmente assume todas as parcelas restantes. O apartamento custava R$ 450.000 em Ribeirão Preto. Algo instintivo dentro de mim gritou, não com toda força, mas minha boca, condicionada por décadas, disse sim automaticamente, como sempre fazia. Comecei a pagar religiosamente 3 vezes. 500 por mês de parcela do financiamento. 3 anos completos, 36 meses consecutivos. Nunca R$ 1 de contribuição deles. Nunca obrigada sincera, mãe. Você está literalmente salvando nossa vida e futuro. Era sempre, você tem obrigação moral, é minha mãe, tem que naturalmente ajudar filha. Como se amor incondicional de mãe fosse uma conta bancária infinita e inesgotável, sem necessidade nenhuma de gratidão, como juros mínimos de relacionamento saudável. Na noite depois daquele aniversário absolutamente maldito, revirei todos os papéis guardados na gaveta do escritório.
contratos assinados, recibos acumulados, comprovantes de transferência mensais. 250 mil já pagos integralmente. 250 mil reais em 36 parcelas quitadas rigorosamente em dia. Faltavam ainda 200 mil reais para completar. O apartamento legalmente ainda não estava registrado no nome dela. Só seria oficialmente transferido após quitação total do financiamento. Peguei o telefone fixo com mãos determinadas, liguei para a agência bancária e agendei reunião urgente para segunda-feira às 9 da manhã em ponto. Minha mão tremia visivelmente ao discar cada número, mas minha voz ao falar com o atendente estava surpreendentemente firme e decidida. Ia cancelar aquele financiamento imediatamente. Ia perder todo o investimento de 250 mil? Sim, perderia tudo, mas impediria definitivamente que ela ganhasse bem patrimonial de 450 mil, sem absolutamente merecer nem valorizar. Desejar publicamente minha morte tinha um preço altíssimo, e esse preço era exatamente a herança antecipada que eu estava ingenuamente dando. A agência bancária, na manhã de segunda-feira, cheirava intensamente a ar-condicionado industrial gelado e papel novo recém-impresso. Sentei na cadeira estofada em frente ao gerente Marcelo, que me atendia pessoalmente havia 15 anos inteiros de relacionamento comercial. Ele conhecia detalhadamente minha história completa, sabia do apartamento que eu estava financiando sacrificadamente para minha filha única. Seu rosto demonstrou surpresa genuína e preocupada quando expliquei calmamente minha decisão radical. Dona Irene, a senhora tem certeza absoluta e definitiva do que está fazendo? Ele perguntou cautelosamente, ajeitando os óculos de grau com nervosismo visível. Cancelar o contrato neste estágio avançado significa automaticamente perder absolutamente tudo que já foi pago até agora. São 250 mil reais integralmente perdidos. É quantia extremamente significativa de dinheiro. Eu sei exatamente, mas exatamente quanto é esse valor. Respondi com voz surpreendentemente mais firme do que eu mesma imaginei que seria capaz. Trabalhei literalmente 10 horas diárias durante 30 anos consecutivos para construir cada centavo desse dinheiro. Conheço perfeitamente o valor real e o peso de cada nota. Ele abriu metodicamente a pasta verde contendo o contrato original, folheou vários documentos grampeados, provavelmente procurando desesperadamente alguma alternativa jurídica ou financeira que me fizesse reconsiderar e mudar de ideia. O imóvel ainda não foi oficialmente transferido para sua filha, informação correta. Está tecnicamente ainda em nome da construtora com financiamento seu. Pela cláusula específica do contrato bancário, a senhora legalmente pode desistir da compra, mas todas as parcelas já pagas entram automaticamente como taxa administrativa de desfazimento contratual. Não existe possibilidade nenhuma de devolução ou ressarcimento parcial. Perfeito. Exatamente o que esperava ouvir, falei, sentindo algo absolutamente estranho e novo se formando no meu peito. Não era exatamente alívio puro, mas definitivamente também não era arrependimento. Era decisão cristalina e inabalável. Prefiro conscientemente perder 250 mil dólares do que permitir passivamente que ela ganhe patrimônio de 450 mil dólares depois de desejar publicamente e cruelmente minha morte. Pode providenciar cancelamento imediato. Marcelo me observou longamente com expressão complexa, misturando respeito profundo e preocupação genuína. Posso perguntar pessoalmente o que exatamente aconteceu de tão grave? Em 3 anos inteiros de pagamentos, a senhora nunca atrasou uma única parcela sequer. Sempre demonstrou tanto amor incondicional e sacrifício por essa filha. Contei tudo detalhadamente. Contei sobre o almoço de aniversário cuidadosamente planejado, sobre a frase cruel que literalmente partiu meu coração em pedaços irreparáveis. Sobre o silêncio constrangedor absoluto dos convidados presentes, sobre o genro covarde que não me defendeu minimamente, sobre 3 décadas inteiras de sacrifícios maternos monumentais completamente não correspondidos nem valorizados. Marcelo ouviu tudo em silêncio respeitoso, e quando finalmente terminei meu relato, ele apenas assentiu compreensivamente com a cabeça. Vou providenciar todo o cancelamento necessário imediatamente,
disse ele finalmente, com voz consideravelmente mais suave e empática. O processo administrativo completo vai levar aproximadamente uns 15 dias úteis para processar totalmente. Sua filha será notificada automaticamente pelo sistema do banco sobre cancelamento. O som mecânico do carimbo oficial, cancelando definitivamente o contrato, foi exatamente como uma porta pesada fechando permanentemente. Carimbada com força, batida decisivamente, trancada irreversivelmente. Assinei metodicamente todos os papéis necessários com mão absolutamente firme. Cada letra cuidadosa do meu nome completo, representando uma declaração silenciosa de amor próprio que eu tinha vergonhosamente esquecido como exercer durante décadas. O gosto persistente na boca era inegavelmente amargo, sim, reconheço honestamente. Mas, simultaneamente, também tinha um traço inconfundível de liberdade genuína que eu não sentia há anos e anos. Era sabor complexo de dignidade recuperada. Quando finalmente saí do banco após assinar tudo, o sol forte de outubro bateu diretamente no meu rosto com intensidade. Atravessei a rua movimentada com determinação renovada e fui imediatamente direto ao escritório do doutor Roberto, advogado experiente especializado em direito sucessório que meu primo Carlos tinha pessoalmente me recomendado dias antes. Se ia conscientemente perder 250 mil Häusl cancelando o apartamento, raciocínio lógico, pelo menos garantiria legalmente que o resto significativo do meu patrimônio duramente construído não fosse parar integralmente nas mãos ingratas de quem desejou publicamente me ver prematuramente debaixo da terra fria. No semáforo vermelho, esperando pacientemente sinal abrir para atravessar, calculei rapidamente mentalmente. Tinha 1,5 milhão em bens totais acumulados. Casa própria quitada, investimentos conservadores diversificados, a antiga loja comercial que agora eu alugava mensalmente. Menos os 250 mil Beheilers que acabava de conscientemente perder, sobravam exatos 1,25 milhão. E desse valor restante considerável, minha filha profundamente ingrata ia receber estritamente o mínimo absoluto que a lei brasileira me obrigasse. O resto substancial iria direcionado para quem realmente e genuinamente merecia. Abri a porta do escritório jurídico com determinação inabalável que eu não sentia há décadas desperdiçadas. O escritório do Dr. Roberto tinha cheiro característico de livros jurídicos velhos e café forte recém-passado. Paredes completamente forradas de códigos civis, volumes grossos de jurisprudência, uma mesa imponente de madeira escura pesada que parecia ter testemunhado silenciosamente milhares de histórias familiares complexas sendo legalmente desfeitas ao longo de décadas. Sentei confortavelmente na cadeira de couro genuíno e, antes mesmo que ele formulasse qualquer pergunta introdutória, mostrei diretamente o vídeo que minha amiga Conceição tinha discretamente gravado no celular durante aquele aniversário traumático. Ele assistiu concentrado em completo silêncio profissional, o rosto progressivamente ficando mais sério e preocupado a cada segundo que passava. Quando a voz embriagada e cruel da Mariana disse nitidamente: "O melhor presente seria se você simplesmente morresse", ele pausou o vídeo abruptamente e tirou os óculos devagar, esfregando os olhos cansados com gesto pesado. Dona Irene, em 30 anos inteiros de advocacia ativa especializada, já presenciei absolutamente muita ingratidão familiar, dolorosa e chocante. Ele disse finalmente, balançando a cabeça desacreditado. Mas isso aqui que acabei de testemunhar, isso transcende limites. Isso é outro nível completamente diferente de crueldade. Desejar explicitamente morte da própria mãe, publicamente, alto e claro, na frente de múltiplas testemunhas presenciais. Pode me deserdar ela completamente e totalmente? Perguntei objetivamente direto, sem nenhum rodeio desnecessário. Quero juridicamente tirar ela completamente da minha herança futura. Ele suspirou pesadamente, abriu um Código Civil brasileiro extremamente grosso, em página previamente marcada com post-it amarelo. No Brasil, infelizmente, não é legalmente possível deserdar totalmente filho, exceto em casos extremos, muito específicos, previstos explicitamente em lei.
Ingratidão grave comprovada tecnicamente permite deserdação, mas precisa ser rigorosamente comprovada judicialmente através de processo e o caminho é extremamente complexo e demorado. Porém, existem definitivamente alternativas jurídicas mais práticas e consideravelmente mais imediatas. Explicou didaticamente que herança legalmente se divide em duas partes distintas: a legítima, que corresponde matematicamente a 50% total e é absolutamente obrigatória por lei para herdeiros necessários diretos, e a parte disponível, que corresponde aos outros 50% restantes, e eu podia legalmente deixar para absolutamente quem eu quisesse sem restrições. Sua filha tem direito legalmente garantido e irrevogável a 50% da herança total. Mas os outros 50% você decide completamente livre. Quero deixar o mínimo humanamente possível para ela. Afirmei com convicção absoluta, sentindo cada palavra como um corte cirúrgico necessário e terapêutico. O resto vai integralmente direcionado para meus sobrinhos queridos e instituições de caridade sérias. Dr. Roberto começou a escrever metodicamente. Novo Testamento Formal. 50% legítima obrigatória para Mariana, exigido inflexivelmente pela legislação brasileira. 30% divididos entre meus sobrinhos Tiago e Carolina, que sempre me trataram com genuíno carinho e respeito verdadeiro. 20% destinados para a instituição beneficente que cuida dedicadamente de idosos abandonados. Ironia simbólica que definitivamente não passou despercebida. Além disso tudo, ele continuou explicando pacientemente, posso fortemente sugerir estratégia de doação em vida de parte significativa dos seus bens diretamente para seus sobrinhos. O que você oficialmente doar agora, enquanto está viva e lúcida, não entra matematicamente no cálculo da herança futura post-mortem. Isso reduz drasticamente e legalmente o montante que sua filha receberá. Meus olhos literalmente se iluminaram com possibilidade. Quanto exatamente posso doar agora sem comprometer gravemente minha segurança financeira futura? Fizemos contas detalhadas juntos em planilha. Eu tinha 1,25 milhão de restantes após perder os 250 mil carairas do apartamento estupidamente cancelado. Se doasse 300 mil reais imediatamente agora para meus sobrinhos merecedores em partes iguais, ficaria confortavelmente com 950 mil reais, valor mais do que absolutamente suficiente para viver tranquilamente e confortavelmente até morrer naturalmente. E quando eu inevitavelmente morresse, Mariana receberia legalmente apenas 50% de 950 mil reais, calculando exatamente 475 mil reais. Consideravelmente menos da metade do que receberia se eu ingenuamente não tivesse feito absolutamente nada. Vamos fazer tudo isso imediatamente. Decidi sem hesitação nenhuma. Testamento completamente novo e doação em vida documentada. Quero todos os documentos juridicamente prontos e registrados esta mesma semana. Doutor. Roberto sorriu aprovadoramente pela primeira vez desde o início. A senhora está tomando decisão extremamente sábia e corajosa. Amor próprio também é herança valiosa, dona Irene. E essa herança específica, sua filha perdeu completamente e irrevogavelmente o direito de receber. Saí do escritório jurídico sentindo sensação absolutamente estranha de leveza corporal. Não era felicidade plena exatamente, não ainda completamente. Era algo consideravelmente mais profundo e significativo. Era a sensação poderosa de ter finalmente recuperado minha dignidade perdida, de ter estabelecido limites saudáveis onde sempre houve porteira escancarada. A Mariana ainda não sabia de absolutamente nada. O banco só notificaria ela oficialmente daqui exatamente 2 semanas. Eu deliberadamente não ia avisar antecipadamente. Queria que ela descobrisse sozinha e chocada o preço real de desejar publicamente morte da própria mãe. 14 dias exatos depois do aniversário absolutamente maldito, eu estava tranquilamente regando as rosas vermelhas do jardim quando meu celular tocou insistentemente. Era exatamente 10 horas da manhã de uma terça-feira ensolarada. O sol de outubro estava particularmente forte queimando a pele,
e eu tinha acabado de fazer um café fresco aromático na cozinha. A vida tinha gradualmente adquirido um ritmo consideravelmente mais calmo e saudável desde que tomei decisivamente minhas decisões radicais. Olhei a tela iluminada. Mariana ligando. Não atendi deliberadamente na primeira chamada, nem na segunda insistente. Na terceira vez consecutiva, finalmente atendi. "O que exatamente você fez?" Ela gritou histérica antes mesmo de eu conseguir dizer alô. A voz estava completamente descontrolada, aguda, desesperada, quase irreconhecível. "Mãe, o que diabos você fez com nosso apartamento?" Nosso apartamento. Nosso. Como se ela tivesse contribuído com 1 centavo sequer. Respirei fundo conscientemente, tomei um gole prolongado do café quente que estava na mesa da varanda. "Bom dia, Mariana. Do que especificamente você está falando?" "Não me venha com esse teatrinho ridículo." Ela berrou tão violentamente alto que precisei imediatamente afastar o telefone do ouvido. "O maldito banco ligou agora há pouco. Você cancelou completamente o financiamento. 250 mil reais, simplesmente perdidos. Você enlouqueceu completamente?" "Ah, sim. O banco já te avisou oficialmente." Respondi com calma surpreendente que eu mesma não sabia que possuía. Pensei honestamente que demoraria mais tempo. Pois é, cancelei sim o financiamento. Era exclusivamente meu dinheiro, exclusivamente minha decisão soberana. "Como assim sua decisão? Era nosso apartamento, nosso lar, nosso futuro. Você absolutamente não pode simplesmente fazer isso." A voz dela quebrou patética entre raiva explosiva e algo parecido com pânico genuíno. "Nosso?" Repeti a palavra devagar e deliberadamente, deixando o veneno sair naturalmente. Engraçado você usar exatamente essa palavra específica. Nosso dinheiro investido? Eu paguei sozinha cada centavo durante 3 anos inteiros. Você e o Rodrigo nunca contribuíram com absolutamente nada. Então não, Mariana, definitivamente não era nosso. Era exclusivamente meu. E depois do que você disse cruelly no meu aniversário, decidi firmemente que você simplesmente não merece. Silêncio pesado do outro lado da linha. Daqueles silêncios extremamente pesados e carregados de tensão. Então ela voltou, mas agora com voz completamente diferente, chorosa e manipuladoramente suave. Eu conhecia excessivamente bem aquele tom estudado. Usava desde criança pequena quando queria desesperadamente algo. "Mãe, por favor." Eu estava completamente bêbada naquele dia. Eu absolutamente não quis dizer aquilo. Você sabe perfeitamente que eu te amo profundamente. Foi o vinho barato. Eu estava extremamente estressada, desempregada há 2 anos inteiros. Você sabe exatamente como é psicologicamente difícil. Bêbado fala exatamente o que sóbrio pensa silenciosamente. Cortei seco e direto. Você disse publicamente, na frente de toda a família presente e amigos, que meu melhor presente de aniversário seria eu morrer prematuramente. Morrer, Mariana. Para você finalmente ter herança garantida. Você resumiu 35 anos inteiros de sacrifícios maternos incalculáveis em uma simples conta bancária que você queria desesperadamente acessar através do meu caixão fechado. "Mãe, não foi exatamente isso. Ela tentou paticamente, mas eu definitivamente não ia deixar. Você desejou explicitamente minha morte. Pois muito bem, a partir de hoje, imediatamente, me trate como se eu já tivesse realmente morrido. Sem dinheiro nenhum, sem herança antecipada, sem apartamento financiado, nada. Você vai receber estritamente apenas o que a lei me obriga a dar quando eu realmente morrer naturalmente. Até lá, você simplesmente não existe mais para mim financeiramente." O telefone tocou novamente segundos depois. Era o Rodrigo, o genro absolutamente covarde que não me defendeu minimamente naquele almoço. Atendi e desliguei imediatamente na mesma hora, sem pronunciar uma palavra sequer. Bloqueei permanentemente o número dele. O telefone tocou mais 5 vezes consecutivas. Mariana insistente. Bloqueei também o número dela. O cheiro do café ainda estava agradável, as rosas estavam lindas com o sol batendo, e pela primeira vez em semanas tensas, me senti genuinamente leve de verdade. Entrei calmamente em casa, peguei o regador novamente
e voltei para as rosas. Elas precisavam de água, cuidado, atenção. Exatamente como eu tinha dado para Mariana durante décadas desperdiçadas. Mas rosas agradecem florescendo. Mariana agradeceu desejando minha morte. A diferença estava cristalina. Capítulo 6. A família. Toma partido. Na quinta-feira seguinte, convoquei almoço especial na minha casa com meus 2 irmãos Carlos e Lucia, 3 sobrinhos queridos e primos mais próximos geograficamente. 10 pessoas ao todo, pessoas que me viram criar a Mariana completamente sozinha depois que o Paulo morreu prematuramente. Preparei uma feijoada absolutamente caprichada, aquela tradicional que eu costumava fazer religiosamente aos sábados, quando minha família estava unida e genuinamente feliz. Depois do almoço farto, quando estávamos todos confortavelmente tomando café forte na sala ampla, mostrei o vídeo gravado para todos presentes simultaneamente. Coloquei para tocar na televisão grande de 60 polegadas, volume alto, imagem absolutamente clara e nítida. A voz embriagada e cruel da Mariana ecoou pelas paredes. O melhor presente seria se você simplesmente morresse. Cada pessoa na sala ficou visivelmente pálida. Minha irmã Lucia tampou a boca aberta com as mãos tremendo. Meu irmão Carlos fechou os olhos com força e balançou a cabeça repetidamente com repulsa genuína. Irene, isso é absolutamente imperdoável, disse Carlos, a voz embargada de emoção contida. Como uma filha pode desejar morte da própria mãe? E especificamente por dinheiro? Ela bebeu demais, perdeu completamente os controles. Tentou justificar fracamente minha cunhada Vera, sempre excessivamente mais emocional e conciliadora. Bebida não inventa palavras magicamente, Vera. Só libera brutalmente o que já está guardado lá dentro, respondeu Lúcia com firmeza impressionante. Isso estava dentro dela há tempo. O álcool só trouxe para fora brutalmente. Meus sobrinhos, Tiago de 32 e Carolina de 28, que sempre foram carinhosos comigo, ficaram visivelmente chocados e magoados. Tiago ficou de pé imediatamente e veio me abraçar forte. Tia Irene, você absolutamente não merece isso. A gente sempre te admirou profundamente. Você criou a Mariana completamente sozinha. Deu absolutamente tudo para ela. Como ela pôde fazer isso? Contei então detalhadamente sobre o apartamento cancelado, os 250 mil conscientemente perdidos, o Novo Testamento juridicamente registrado, a doação em vida que faria especificamente para eles. Expliquei cuidadosamente que não era fundamentalmente sobre dinheiro, era sobre dignidade recuperada. Era sobre ensinar que amor genuíno tem limites saudáveis e desejar morte da própria mãe era um limite absoluto que não podia ser cruzado sem consequências severas. Vocês vão receber parte significativa da doação porque sempre me trataram com respeito verdadeiro e carinho genuíno. Mariana vai receber estritamente apenas o mínimo que a lei me obriga. E quando eu morrer de morte natural, aos 90 ou 100 anos, se Deus quiser, espero sinceramente que ela finalmente entenda o recado. Nos dias imediatamente seguintes, Mariana tentou desesperadamente ganhar apoio da família extensa. Ligou para tios, primos, enviou mensagens longas e chorosas. Mas todos já tinham visto o vídeo chocante. Ninguém defendeu ela. Meu irmão Carlos foi direto e brutal. Mariana, você desejou morte da sua própria mãe. Não existe justificativa nenhuma. Você vai ter que viver com isso. Lúcia cortou contato completamente e permanentemente. Não quero conviver com alguém capaz disso, mesmo sendo minha sobrinha de sangue. Os primos fizeram exatamente o mesmo. Era como se a família inteira tivesse coletivamente desenhado uma linha clara e intransponível. Tem coisas que não se perdoam, e desejar morte de mãe estava no topo dessa lista. Se você está lendo isso agora e já passou por ingratidão profunda de filho adulto, se já sacrificou sua vida inteira e recebeu desprezo em troca, deixe seu comentário. Inscreva-se para ver como essa história termina. Porque final feliz para mim não tinha absolutamente nada a ver com reconciliação forçada. Tinha a ver com paz interior. 3 dias depois do almoço familiar revelador, a campainha da minha casa tocou insistentemente às 8 da noite. Olhei cautelosa pelo visor digital. Era Mariana e Rodrigo.
Meu coração acelerou involuntariamente, mas não abri a porta imediatamente. Chamei Carlos e Tiago, que moravam geograficamente perto, para estarem fisicamente presentes. Testemunhas. Depois de 20 minutos esperando, quando eles chegaram, finalmente abri a porta. A luz artificial do poste da rua batia diretamente nas costas da Mariana e do Rodrigo, criando sombras dramáticas e longas que chegavam até meus pés descalços. Ela estava visivelmente com os olhos inchados de chorar excessivamente, roupa amarrotada e descuidada, cabelo preso de qualquer jeito sem cuidado. Ele, ao lado dela, tinha expressão facial dura, mas visivelmente nervosa. Carlos e Tiago ficaram estrategicamente atrás de mim na sala iluminada, testemunhas silenciosas daquele momento tenso que eu sabia inevitavelmente que viria. Mãe, por favor, você precisa me ouvir com atenção. Mariana começou imediatamente, a voz trêmula e paticamente chorosa. Eu errei terrivelmente. Errei muito gravemente. Estava completamente bêbada, desesperada com o desemprego prolongado, com as contas acumulando, com a pressão psicológica insuportável. Mas eu absolutamente não quis dizer aquilo. Não quis. Você disse claramente, respondi simples, sem emoção aparente. Na frente de 10 pessoas presentes. Desejou explicitamente minha morte. E o motivo foi cristalino, herança, dinheiro puro. Eu estava completamente errada, ela praticamente gritou com desespero crescente e palpável. Mas você é minha mãe, tem que me perdoar, tem que entender. Entender exatamente o quê? Mantive a voz firme e controlada. Que você só pediu desculpas depois que cancelei o apartamento. Que você só está aqui porque perdeu dinheiro, não porque machucou profundamente sua mãe? Mariana, você não está arrependida de estar errada. Está arrependida das consequências financeiras. Rodrigo deu um passo ameaçador à frente, tentando parecer autoritário, mas falhando miseravelmente. Dona Irene, com todo respeito, a senhora sempre foi excessivamente controladora. Sempre cobrando, sempre fiscalizando nossa vida. A Mariana estava estressada com essa pressão constante. O silêncio que caiu foi absolutamente cortante. Carlos cruzou os braços musculosos atrás de mim. Tiago deu um passo protetor à frente. Controladora? Repeti a palavra devagar, deixando o absurdo dela ecoar. Paguei 250 mil de um apartamento para vocês dois. 250 mil reais. Trabalhei 30 anos para construir esse dinheiro. Paguei cada parcela sozinha por 3 anos, enquanto vocês dois ficavam desempregados no apartamento que eu estava comprando. E a gratidão foi ela me desejar publicamente morta. Isso é controle? Isso é cobrança injusta? Mariana tentou me abraçar desesperadamente, mas dei um passo calculado atrás. Não me toca. Você perdeu completamente esse direito. Mãe, eu vou entrar na justiça. Ela ameaçou, mudando rapidamente de choro manipulador para raiva explosiva. Abandono afetivo. Você me deve. Uma mãe não pode simplesmente abandonar filha. Foi exatamente quando o Dr. Roberto, meu advogado experiente, que estava estrategicamente na cozinha esperando esse exato momento, apareceu calmamente na porta da sala. Tinha pedido para ele estar fisicamente presente, prevendo que a conversa inevitavelmente chegaria nesse ponto legal. Abandono afetivo se aplica estritamente a menores de idade, ele disse com voz calma e profissional, ajeitando os óculos de grau. Sua mãe te criou sozinha. Pagou sua educação, cara, te sustentou até a idade adulta e ainda por cima financiou o apartamento quando você já tinha 35 anos. Você é adulta há muito tempo. Legalmente, ela não te deve absolutamente nada. Mariana olhou para o advogado e voltou para mim, confusa e furiosa. Você trouxe advogado para a conversa com sua própria filha? Que tipo de mãe faz isso? O tipo que aprendeu que amor sem limite vira porta aberta para abuso. Respondi. O tipo que decidiu que dignidade vale mais que vínculo sanguíneo. Você me deserdou completamente? Ela perguntou, a voz quebrando novamente. Não totalmente porque a lei brasileira não permite. Você vai receber 50% da herança quando eu morrer. Os outros 50% vão para quem realmente merece. E fiz doação em vida que reduz o montante total. Você vai herdar, mas muito menos do que herdaria. Considere esse o custo de desejar morte da sua mãe. Rodrigo tentou argumentar mais alguma coisa, mas Dr. Roberto o cortou com explicações legais,
técnicas e friamente verdadeiras. Não havia brecha. Não havia argumento. Eu tinha feito absolutamente tudo dentro da lei, protegida, documentada. Agora saiam imediatamente da minha casa, finalizei, cansada daquela energia tóxica que eles traziam. Vocês não são mais bem-vindos aqui. Quando eu morrer, de morte natural, e na hora que Deus quiser, você receberá a sua parte legal. Até lá, não existe mais relacionamento entre nós. Fechei a porta com firmeza. Ouvi ela gritar e chorar do lado de fora por alguns minutos. Depois, silêncio. O carro arrancando. Carlos colocou a mão no meu ombro. Você fez o certo, irmã. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nisso. 6 meses depois daquele confronto definitivo na porta, eu estava sentada no consultório aconchegante da psicóloga doutora Ana Paula, uma mulher de 50 anos que me foi recomendada por Lucia. A sala cheirava suavemente a lavanda e tinha luz suave e acolhedora, ambiente cuidadosamente preparado para pessoas descarregarem dores acumuladas. Eu estava ali para processar o luto. Não luto de morte física, mas luto da filha que eu criei com amor versus a mulher tóxica que ela se tornou. Irene, cortar contato com o filho adulto é uma das decisões mais difíceis que alguém pode tomar, ela disse na terceira sessão. Nossa sociedade julga mães que fazem isso, como se amor materno tivesse que ser incondicional e infinito, mesmo diante de abuso. Mas não é abuso o que ela fez? Perguntei, sentindo validação pela primeira vez. É abuso emocional, sim. Violência financeira também, porque ela se sentia no direito ao seu patrimônio como se fosse extensão dela. E desejar sua morte publicamente é violência psicológica grave. Você não cortou contato por capricho. Cortou para proteger sua saúde mental e dignidade. Aquelas sessões me deram algo que eu não esperava. Permissão para me sentir leve. Permissão para reconstruir minha vida sem carregar culpa de mãe que abandonou filha. Não abandonei. Estabeleci limites saudáveis que deveria ter estabelecido anos atrás. Comecei a fazer voluntariado numa instituição que cuida de idosos abandonados por famílias. Irônico? Talvez. Terapêutico? Com certeza. Dona Sebastiana, de 83 anos, tinha 3 filhos que nunca visitavam. Só ligavam quando precisavam de dinheiro. Seu Miguel, de 79, tinha sido colocado num asilo pela filha que queria vender a casa dele. Histórias que faziam minha dor parecer menos solitária. Passei a ir à instituição 3 vezes por semana. Levava bolo, conversava, ouvia histórias de vidas longas e injustiças familiares. Fiz amizade com voluntárias da minha idade, mulheres que também tinham histórias de filhos ingratos ou famílias complicadas. Formamos grupo de caminhada às 7 da manhã, seguido de café em padaria. Vida social que tinha abandonado anos atrás para trabalhar e sustentar caprichos da Mariana. Viajei com esse grupo para Campos do Jordão no inverno. Fiquei numa pousada charmosa, tomei vinho quente, andei de teleférico, ri até doer a barriga. Tiago e Carolina, meus sobrinhos, me visitavam toda semana para jantar. Relacionamentos familiares saudáveis, sem cobrança, sem toxicidade, apenas afeto verdadeiro. Retomei hobbies abandonados. Voltei para a aula de pintura que tinha largado há 10 anos. Comprei cavalete novo, telas, tintas a óleo. Pintava paisagens do interior, rosas do meu jardim, retratos imaginários. Não era boa, mas também não importava. Era terapia em forma de arte. Entrei para a aula de dança de salão. Conheci senhores viúvos gentis, dancei forró, sertanejo, bolero. Alguns me chamaram para sair, mas eu ainda não estava pronta. Estava namorando comigo mesma primeiro, redescobrindo Irene sem ser só mãe da Mariana. E num dia de impulso libertador, transferi 300 mil reais para a instituição de caridade. 300 mil reais doados em vida, reduzindo drasticamente herança futura. Quando morresse, Mariana herdaria 50% de muito menos. A sensação de apertar confirmar naquela transferência foi melhor que qualquer terapia. Era dinheiro virando propósito, virando comida para quem tinha fome, remédio para quem tinha dor, dignidade para quem foi abandonado. No Dia das Mães, 6 meses depois do confronto, recebi mensagem da Mariana. Texto longo, chorado,
pedindo perdão e chance. Não respondi. Deletei sem ler até o fim. Porque paz não vem de reconciliação forçada. Vem de limites respeitados e dignidade recuperada. 2 anos depois daquele aniversário que mudou absolutamente tudo, acordo naturalmente todos os dias às 7 da manhã, sem precisar de despertador. O corpo simplesmente despertou para a rotina saudável que construí pacientemente. Faço café aromático, rego cuidadosamente as rosas que agora tomaram conta de metade inteira do quintal, e me arrumo para a caminhada matinal com minhas amigas queridas. Tenho 69 anos completos e pela primeira vez na vida inteira me sinto genuinamente e completamente viva. A casa que antes parecia grande demais e vazia para uma pessoa sozinha, agora é santuário perfeito de paz, sem energia tóxica poluindo o ambiente, sem cobranças emocionais disfarçadas de amor, sem culpa pesada que não me pertence carregar. Tiago e Carolina jantam comigo toda quarta-feira religiosamente. Trazem os filhos pequenos, meus sobrinhos netos adoráveis, que me chamam carinhosamente de vó Irene e enchem a casa de risadas genuínas e energia pura. Carlos e Lucia visitam todo final de semana para almoço prolongado. Fazemos churrasco caprichado, jogamos baralho animado, contamos histórias antigas da família feliz. Relacionamentos construídos solidamente em respeito mútuo, gratidão verdadeira e afeto sem cálculo financeiro. Isso é família verdadeira. Perdi R$250 mil cancelando apartamento? Sim, R$250 mil que trabalhei anos inteiros para juntar. Mas ganhei algo que dinheiro absolutamente nunca compra. Paz interior profunda, dignidade recuperada e respeito próprio restaurado. Essa troca valeu cada centavo perdido. Fiquei sabendo, através de Lucia, que Mariana e Rodrigo se divorciaram exatamente 1 ano depois do confronto final. Casamento construído em cima de dependência financeira externa ruiu quando fonte secou completamente. Ela continua desempregada, sobrevive precariamente de trabalhos freelancers esporádicos, mora num apartamento alugado pequeno. Sinto pena? Um pouco, confesso. Mas não é minha responsabilidade consertar a vida adulta dela. Não mais. Meu testamento continua exatamente o mesmo. 50% legítima para Mariana, porque lei brasileira me obriga inflexivelmente. 30% para Tiago e Carolina. 20% para a instituição de idosos. Com doação de 300 mil que já fiz, meu patrimônio atual é 950 mil. Quando eu morrer, Mariana vai herdar 475 mil. Menos da metade do que herdaria se não tivesse desejado minha morte. Matemática da dignidade. Na semana passada fiz aniversário de 69 anos. Festa grande na minha casa, 20 pessoas que realmente me amam. Bolo de chocolate triplo, churrasco farto, música animada, dança. Ninguém desejou minha morte. Ninguém calculou herança. Apenas celebraram minha vida, minha presença, minha existência. Isso é amor verdadeiro. Olho para trás e vejo claramente onde errei como mãe. Dei demais sem ensinar valor de conquista. Perdoei demais sem estabelecer consequências. Amei sem limites achando que isso era virtude, quando na verdade era porta aberta para abuso. Aprendi. Tarde, mas aprendi. Ser mãe não significa aceitar desrespeito. Amor tem limites. E desejar minha morte ultrapassou todos eles. Às vezes me perguntam se sinto falta da Mariana. Respondo honesta. Sinto falta da criança que criei, da menina de 8 anos que me abraçava e dizia que me amava. Não sinto falta da mulher de 35 anos que me desejou morta por herança. Essas são 2 pessoas completamente diferentes. E fiz luto de uma enquanto cortei contato com outra. Acordo toda manhã grata por estar viva e lúcida. Porque agora vivo para mim. Não para expectativas de filha ingrata. Meu dinheiro paga minhas viagens, meus hobbies, minhas doações. Minha energia vai para pessoas que me valorizam. Meu tempo é investido em relacionamentos recíprocos. E pela primeira vez, minha vida é verdadeiramente minha. Participo agora regularmente de grupos de apoio para mães que cortaram contato com filhos adultos. Há mais de nós do que a sociedade imagina. Mulheres corajosas que escolheram dignidade sobre vínculo sanguíneo tóxico.
Compartilhamos histórias, choramos juntas, rimos juntas, nos fortalecemos mutuamente. Descobri que não estou sozinha nessa jornada. Minha saúde melhorou drasticamente. A pressão arterial, que estava sempre alta, normalizou. As dores de cabeça constantes desapareceram. Durmo profundamente todas as noites. O médico disse que estresse crônico estava me matando lentamente. Cortar fonte de estresse salvou minha vida literalmente. Recentemente comecei a escrever minhas memórias. Não para publicar necessariamente, mas para processar décadas de sacrifício e finalmente entender padrões. É terapêutico colocar no papel cada momento, cada decisão, cada arrependimento e cada vitória. Talvez um dia isso ajude outras mães na mesma situação. Mariana tentou contato 3 vezes no último ano. Primeiro no meu aniversário, depois no Natal, finalmente no Ano Novo. Mensagens longas e elaboradas, sempre pedindo perdão, mas nunca assumindo responsabilidade real. Sempre culpando circunstâncias externas, nunca a própria escolha. Não respondi nenhuma. Bloqueei permanentemente, porque aprendi algo fundamental. Perdão não significa reconciliação. Posso perdoar internamente para minha própria paz, sem restabelecer relacionamento tóxico. Perdão é liberação pessoal, não convite para nova traição. Meus sobrinhos perguntam às vezes se não tenho medo de morrer sozinha, sem filha ao lado. Respondo sincera. Prefiro morrer em paz, rodeada de quem me ama genuinamente, do que viver em guerra ao lado de quem me desejou morta. Qualidade supera quantidade sempre. A instituição de caridade que receberá parte da herança me convidou para ser conselheira honorária. Visito mensalmente, conheço histórias de idosos abandonados, participo de decisões sobre o uso dos recursos. É propósito real, legado concreto. Muito mais significativo que deixar dinheiro para quem não valoriza. Se você chegou até aqui nessa história, curta este vídeo se acredita que amor próprio vale mais que patrimônio. Se acredita que mãe também tem direito de dizer basta. Se entende que família não é vínculo sanguíneo automático, mas respeito conquistado e mantido. E ative o sininho para mais histórias de limites, dignidade e reconstrução. Minha história não terminou em reconciliação, porque paz verdadeira não precisa disso. Terminou em reconstrução individual, em limites saudáveis e em vida plena aos 69 anos. E se minha filha ler isso algum dia, espero que entenda o recado. Desejar morte da própria mãe tem preço. E esse preço se chama consequência merecida. Hoje, olho no espelho e vejo mulher que não reconhecia há 2 anos. Vejo força, dignidade, paz interior. Vejo alguém que finalmente colocou a si mesma em primeiro lugar. Vejo sobrevivente que transformou dor em sabedoria. E essa mulher, essa Irene renovada, não tem arrependimento nenhum. Perdeu dinheiro? Sim. Perdeu filha? Tecnicamente sim. Mas ganhou a si mesma de volta. E isso, descobri tarde, mas descobri, não tem preço que pague. Sinopse completa da série. História impactante de empresária aposentada de 67 anos que, após ouvir filha única desejar sua morte por herança durante almoço de aniversário na frente de toda a família, toma decisão radical. Cancela financiamento de apartamento, perdendo 250 mil reais já pagos, reescreve testamento reduzindo herança, faz doação em vida para sobrinhos e instituição de caridade e reconstrói vida com dignidade aos 69 anos. Série completa de 9 capítulos sobre violência financeira familiar, ingratidão de filhos adultos, limites em relações tóxicas e amor próprio na terceira idade. Narrativa em primeira pessoa, estilo confessional cinematográfico, com flashbacks, contrastando sacrifícios maternos com ingratidão crescente, culminando em reconstrução pessoal e paz sem arrependimento.